Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia também. No Evangelho de Marcos, essa passagem que foi lida agora há pouco. Marcos, capítulo 1. Gostaria de ler apenas 2 versos. O verso 14 e o verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. Nós temos essa convicção e essa certeza, Pai, porque ela realmente faz o efeito em nossas vidas. E nós te louvamos hoje à noite, porque Tu és o autor dessa palavra, que é viva, que é eficaz, e que essa palavra venha mesmo falar aos nossos corações. Te pedimos, Pai, que o Espírito Santo, o autor da palavra, venha nos ensinar, venha mesmo nos ajudar. E a Ele mesmo, Pai, que tem mesmo a função de convencer a cada um de nós que ela é a verdade. E assim, Pai, fazer o que te apraz. Então nós entregamos cada um que chegou aqui, cada vida preciosa, em Tuas bondosas mãos. Fica conosco, Pai. Edifica a Tua igreja aqui reunida e também salva, conforme a Tua vontade. Fica conosco, é essa nossa oração. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. No domingo passado, nós iniciamos e vamos, nesses domingos em diante, fazer mensagens, pregações aqui no Evangelho de Marcos. E no domingo passado nós iniciamos e hoje vamos dar assim continuidade. Aqui a palavra de Deus, ela está mostrando que o Senhor Jesus, ele foi para a Galiléia e ali ele começou a pregar o Evangelho de Deus. E nós vimos no último domingo que o Evangelho de Deus, o Evangelho são as boas novas de Deus, uma notícia boa, né? Uma notícia alegre. Nós vivemos num mundo, num tempo, em que realmente o que tem prevalecido são as más notícias, né? As péssimas notícias, coisas ruins mesmo têm acontecido, notícias tristes, mas aqui tem uma notícia boa, uma notícia alegre, uma boa nova. É o Evangelho de Deus. E Jesus está dizendo aqui que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então Jesus está mostrando, quando ele veio a esse mundo, ele veio mesmo com um propósito. E a Bíblia fala, todo o Velho Testamento, ela descreve, né, que Deus, esse Deus aqui, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor das épocas, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas pela força mesmo do seu poder, pela sua palavra. E Ele tem um propósito até para esse mundo. Deus, Ele vai mesmo, através de Jesus Cristo, estabelecer um reino aqui nesse mundo. E Jesus veio para reinar.
E esse reino, a Bíblia descreve, é um reino de justiça, é um reino de equidade, é um reino de paz. Em todas as Escrituras fala-se e realmente mostra esse propósito de Deus. Se você ver, eu vou ler aqui no livro de Isaías, no capítulo 11 e no verso 1, o profeta, ele mostra, ele descreve a respeito desse reino. Ele diz assim, Isaías 11, de 1 em diante: do tronco de Jessé sairá um rebento. Jessé era o pai de Davi, e Davi foi assim um rei, um grande rei em Israel. E Deus prometeu que da descendência de Davi viria o Messias. E Jesus Cristo, ele é realmente, segundo o homem, descendente de Davi. E diz aqui, não é? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, um rei. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E nós lemos agora há pouco, né, que quando Jesus ele veio e ele foi ao encontro de João Batista, e ali João Batista o batizou, desceu sobre ele, em forma de pomba, o Espírito Santo, né? E veio uma voz do céu e bradou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho comunhão. Então, é mesmo ratificando que esse Jesus é o Filho de Deus. A ele, não é, mesmo veio o Espírito Santo. Então diz no verso 3: deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Um reto juiz, né, que vai reinar, que vai governar com justiça, com equidade e vai reinar com paz também. Vai haver paz. Diz aqui a palavra de Deus no verso 5. Olha, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino, uma criança, né, até os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado, uma criança, né, meterá a mão na cova do balizisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então aqui é a descrição do reino de Deus que vai haver nesse mundo. E o fato não é que é uma coisa divina mesmo, uma coisa especial, porque haverá justiça, equidade, paz, né,
que jamais esse mundo viu. Então, aqui no Evangelho de Marcos, está dizendo que o Senhor Jesus, esse Filho de Deus, que ele veio para reinar e assumir o reinado, é isso que ele está dizendo aqui, olha, em Marcos 1, verso 15. Jesus veio pregando, né, profetizando que o tempo está cumprido, é esse o tempo, é essa hora. E a Bíblia mesmo fala, né, em Gálatas 4:4, diz que chegando a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e ele veio mesmo para reinar, para estabelecer esse reino de paz, esse reino mesmo de justiça. Mas o que aconteceu? Né? Naquele dia, ele chegou cumprindo todas as profecias, montado numa jumenta, numa jumentinha, entrando ali em Israel, e o povo louvou, né? Louvou ao Senhor, dizendo: hosana nas alturas, bem-vindo que vem em nome do Senhor, veio para reinar. Mas o que aconteceu? O próprio povo seu, eles não o receberam como rei, muito pelo contrário, né? Eles rejeitaram o rei. O rei Jesus, ele foi rejeitado. Se você quiser ver aqui, olha o que a Bíblia diz. No seu julgamento, o seu juiz, né, Pôncio Pilatos, ele foi entregue às autoridades, acusado de ser e de dizer que ele era o Filho de Deus, o rei de Israel, né? Prenderam ele, acusaram ele e o entregaram ali à autoridade. E chega no verso 19, aliás, no capítulo 19, o seu juiz inocenta ele, né? Veja no verso 11, é melhor no verso 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César, e todo aquele que se faz rei é contra César, né? Porque naquela altura, quem dominava a Palestina era Roma, na qual o seu imperador César, né, era mesmo o rei, o soberano. Então eles diziam: o nosso rei é César, e quem se faz rei é contra César. Então, ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico, Gábata. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, apresentou, né? Eis aqui o vosso rei. Está vendo? É o vosso rei. Aí o que eles disseram? Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes: crucifica-os. Então disse-lhes Pilatos, né? Hei de crucificar o vosso rei? O próprio Pilatos, né, reconhecia ele como rei. Responderam os principais sacerdotes e todo o povo ali: não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Ele veio para reinar, né? Ele veio para estabelecer o reino, mas literalmente ele foi rejeitado. E não só rejeitado, ele foi o quê? Crucificado, né? Mataram o rei. E há reino sem rei? Não existe, né, um reino sem rei. Então, Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus está próximo, né? Ele veio para reinar, mas o rei foi rejeitado. Então, esse tempo, o tempo de ser cumprido o reino, estava próximo, né? A proximidade do reino. Mas o rei foi rejeitado, o rei foi morto.
e se abriu agora um novo tempo, não é? O tempo que nós podemos dizer da bondade de Deus, o tempo mesmo da longanimidade de Deus, o tempo da graça de Deus. E Jesus aqui, ele pregava, não é? o evangelho do reino de Deus. E esse evangelho do reino de Deus, ou seja, para entrar no reino de Deus, para participar desse reino, ele diz aqui, volte lá em Marcos capítulo 15, né? Diz assim: arrependei-vos e crede no evangelho. Então, Jesus aqui mostra, Deus estabelece até uma exigência, né, uma condição para participar desse reino, para pertencer ao reino de Deus. Tinha que haver aqui e se fazer algo, né, uma condicionante. A pessoa tinha que se arrepender e crer no evangelho. E por que isso, né? Porque para entrar no reino de Deus é necessário, amados irmãos e amados amigos, é necessário se arrepender. A Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, pregando o evangelho do reino, ele dizia o seguinte: certa ocasião, ele teve um encontro, né? Um homem, o Nicodemos, era um dos principais ali em Israel, um dos principais dos fariseus, fazia parte do Sinédrio, e ele chegou ao Senhor para mesmo ter um tempo com Jesus, conversar com Jesus. Ele era curioso, queria saber, né? E ele disse: olha, mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, a isso Jesus respondeu: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Em outras palavras, é necessário um arrependimento. Porque se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Ou seja, mostrando para Nicodemos essa necessidade, essa condição para participar mesmo do reino de Deus. Um reino que nós lemos aqui, né, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de equidade, aonde não vai penetrar, não é pecado. E Jesus dizia: arrependei-vos e crede no evangelho, porque o evangelho é o único meio de se entrar nesse reino de Deus, nesse reino dos céus. Porque o evangelho de Deus, ele prega a condição do homem, condição mesmo de pecador, a condição do homem morto em ofensas, morto em delitos e pecados, separado de Deus, sem comunhão nenhuma com Deus. E nessa condição está fora, não vai de forma nenhuma, né, entrar no reino dos céus. Por isso há essa necessidade do novo nascimento, a necessidade realmente do arrependimento. E isso vem pela pregação do evangelho, não é? O evangelho de Deus são as boas novas, a boa notícia que veio ao homem perdido, ao homem mesmo condenado, ao homem separado de Deus, que Deus enviou esse seu filho aqui, o Messias, né, para vir e fazer uma obra grandiosa, para vir e salvar, para vir e buscar perdidos. E ele veio, amados irmãos, como ele mesmo está aqui, nós estamos lendo, né? Ele veio, realidade mesmo, e ele veio pregando
esse evangelho do reino, o evangelho do arrependimento. A exigência, a necessidade de se arrepender, porque de forma nenhuma, né, de nenhum outro jeito, vai entrar no reino de Deus, na condição de pecador. Infelizmente, a Bíblia mostra que todos nós, sem exceção, somos pecadores diante de Deus, por nascimento, né, por natureza e também por prática, por procedimento, por atitudes, e nós pecamos contra Deus. E pecado separa o homem de Deus, nos separa de Deus. E Jesus Cristo veio para nos aproximar novamente. Ele se fez pecado por nós. Ele tomou o nosso pecado. E ali, na cruz do Calvário, quando o povo, né, achava mesmo que estava fazendo uma obra de até eliminando uma pessoa que estava blasfemando de Deus, eles estavam até cumprindo um propósito de Deus. Ali Jesus Cristo, o Rei da glória, foi feito mesmo pecado por nós. Deus colocou sobre ele o teu, o meu, o pecado do mundo inteiro. E ele pagou com o preço de sangue, o preço mesmo da sua vida. E ali, naquela cruz, ele foi morto, porque a Bíblia diz que o pagamento, o preço, o salário do pecado é a morte. Ele morreu, mas a vitória dele, né, foi que ele não permaneceu na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o evangelho, é as boas novas, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E é para ser pregado, né, para ser proclamado. É o único meio, mesmo de o homem e a mulher novamente ter comunhão com Deus. E esse evangelho, quando ele é pregado verdadeiramente, a palavra de Deus, ela mostra, né? Ela mesmo estabelece, ela esclarece, ela mostra o homem nessa condição. E sem arrependimento, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar nos céus. Então, essa palavra é pregada, né? O evangelho da graça de Deus, e Deus opera de uma forma milagrosa através desse Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, assim, numa linguagem bem simples, ele aplica essa palavra, o evangelho, nos corações, convencendo o homem da sua condição, mostrando a necessidade mesmo do arrependimento. É pela mensagem, é pela pregação da palavra. Então, Jesus, ele pregava, né, o arrependimento. E esse arrependimento crendo na obra de Deus, no evangelho de Deus. E todos aqueles que realmente acreditam, creem nesse evangelho, a Bíblia diz que ele é salvo. Ele vai receber, né, uma nova vida e assim participar desse reino de Deus. E não foi diferente com o Nicodemos. E naquela passagem, naquela conversa, o Senhor Jesus, ele pregou, não é, para o Nicodemos, pregou a mensagem, falando das coisas de Deus, e disse: olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. E ele explicou como acontece o novo nascimento, né? É da água, ou seja, da palavra, como eu estou assim esclarecendo, e do Espírito. E o Espírito Santo, ele aplica essa palavra, ele coloca
ele abre o entendimento e assim nós reconhecemos a nossa condição diante de Deus e nos arrependemos, confessando mesmo o nosso pecado. E a Bíblia diz que Ele nos perdoa de todo pecado. E você e eu recebemos esse presente, né? O dom da vida eterna, o dom mesmo da salvação. Então, dessa forma, esse tempo agora, esse tempo da bondade de Deus, esse tempo da longanimidade de Deus, é o que nós estamos vivendo nesse presente momento. O Evangelho da graça de Deus, que é pregado, ele é proclamado e tem que ser para todos, para todo mundo. Mas sabe, meus amados, não só o tempo aqui, o tempo está cumprido, né? Está próximo, mas é o tempo mesmo da bondade de Deus, é o tempo mesmo da graça de Deus, mas eu digo para você nessa noite que também é um tempo de oportunidades, o tempo da oportunidade. Sabe por quê? Esse Jesus aqui, ele vai voltar. Ele foi, né, ele foi rejeitado, mas a promessa de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus vai se cumprir. Não tenha nenhuma dúvida disso. E ele vai voltar como rei, e ele vai voltar para estabelecer o seu reino aqui na terra, e a volta dele, para muitos, né, vai ser para julgar, vai ser juízo. E esse tempo aqui que nós estamos vivendo é um tempo de oportunidade, porque quando ele voltar como juiz, como aquele que vai julgar, né, não vai ter mais chance, não. A Bíblia mesmo, o Senhor Jesus mostra, declara que ele vem para julgar aqueles que rejeitaram, aqueles que não creram, aqueles que não mesmo se entregaram verdadeiramente a Ele. E eu digo que hoje é mesmo o tempo da oportunidade. Sabe, amados, eu tenho mostrado aqui nessa igreja, tem se pregado que os sinais da volta de Jesus Cristo, eles são assim bem latentes, são reais. Nós temos visto os sinais da vinda do Senhor. Quando Jesus estava ainda nesse mundo, ele falou sobre a sua volta, como estaria mesmo os tempos, os sinais. E nós temos visto, né? É bem notório como está o mundo, a violência, a injustiça, a falta de paz, né? Como que esse mundo está, né? A tristeza que está. Então, ele disse, olha, quando vires estas coisas, eis que eu estou às portas. Ele vai voltar como o Rei da Glória, como o Rei, vai estabelecer esse reino que nós vimos antes, né, no início. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de equidade. Mas hoje, para você e eu participarmos desse reino, para entrarmos nesse reino, exige mesmo aqui, como ele diz, né? Arrependimento. Arrependei-vos dos seus pecados e crede no Evangelho. E o que é, né? Como mesmo acontece esse arrependimento verdadeiro? A Bíblia ensina, a Bíblia mostra que o verdadeiro arrependimento é primeiramente uma mudança no pensamento, é uma mudança mesmo
de opinião. Deus diz que os pensamentos dele, né, não são os nossos pensamentos, porque Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro, e os nossos pensamentos são pensamentos mesmo de impuros, de natureza pecaminosa. Então, o verdadeiro arrependimento é mudar a minha opinião, é mudar o meu pensamento que eu tinha em relação a Deus, né? E pensar como Deus manda, como Deus mesmo revela na sua palavra. Não só é uma mudança de pensamento, é uma mudança de opinião, mas é uma mudança de caminho, é uma mudança de direção. A palavra de Deus diz: deixe o ímpio o seu caminho. E a Bíblia fala, né, que os caminhos do ímpio, os caminhos do homem pecador, aparentemente para nós ou para eles são caminhos que dão para a vida, mas a Bíblia diz o contrário, né? São caminhos que dão para a morte. Há caminhos para o homem que parecem direitos, mas ao cabo, ao final deles, são caminhos de morte. Então o homem, para se arrepender verdadeiramente, ele tem que mudar de pensamento, mudar de opinião, tem que mudar de caminho, mudar de direção e se chegar mesmo à presença de Deus, arrependido e confessando os seus pecados. É a maneira que o Senhor vai mesmo perdoar aquele que muda de pensamento, muda de direção, confessa o seu pecado. E a Bíblia diz, né, que ele é rico em perdoar. Acontece mesmo uma verdadeira conversão. É Deus agindo. E isso, meus amados, é o que nós devemos pregar. É esse agora o tempo da oportunidade. Então, quando o Senhor Jesus aqui ele se apresenta, ele começa mesmo a pregar e a dizer: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, né? É o tempo da proximidade do reino de Deus. E ele diz agora: arrependei-vos e crede no Evangelho. É o tempo mesmo da oportunidade, a oportunidade que Deus dá àqueles que se achegam a Ele, confessando mesmo o seu pecado. E hoje à noite eu termino dizendo assim como a palavra de Deus diz: Deus, ele é longânimo, ele é paciente, e ele não tem prazer na morte de ninguém, na morte do pecador, mas ele, muito pelo contrário, a vontade dele, escute, é que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao verdadeiro arrependimento. E crê no Evangelho, crê na obra redentora, crê naquilo que realmente Ele fez por ti e Ele fez por mim. Sabe, amados, eu era um homem que eu não ligava muito, não dava muita importância para as coisas de Deus, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, eu comecei a ouvir a palavra de Deus. E essa palavra, ela mesmo me revelou quem eu era, a minha condição diante de Deus. Eu comecei a ver, né, que Deus,
Deus vai reinar, vai ter um tempo dele, vai estabelecer um reino nesse mundo. E na minha condição, eu sinceramente estava fora desse reino, porque a minha condição era de um pecador, separado, perdido. E eu ouvi que Jesus Cristo veio mesmo como o presente de Deus, como o Evangelho de Deus, como o Evangelho da graça de Deus. Veio e morreu por mim, esse miserável pecador. E eu entendi que se eu não me arrependesse, não confessasse os meus pecados, eu estaria fora, perdido para sempre. E pela sua graça, a Bíblia diz que é pela graça de Deus, Ele nos dá a fé, nos dá mesmo o presente, a fé de acreditar, a fé de crer nesse Evangelho. E Ele maravilhosamente, um dia tão especial na minha vida, Ele abriu o meu entendimento. E eu fiz, mudei a minha opinião, o meu pensamento. Mudei a minha direção, o meu caminho. Me entreguei ao Senhor, confessando mesmo os meus pecados. E, amados, Ele mudou a minha vida, Fez uma verdadeira conversão. E hoje eu posso dizer assim para os amados, não que e jamais aqui eu diria que eu sou melhor do que ninguém, não é isso não, Mas eu lhe digo que hoje eu pertenço a esse reino, ao reino de Deus, ser um filho de Deus, e tudo mesmo pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Evangelho da graça de Deus. E mais uma vez foi pregado, E esse tempo aqui é o tempo da oportunidade. O tempo do reino de Deus está próximo. E hoje é o tempo da oportunidade. Como é que você vai reagir em relação ao que Deus está oferecendo? Você pode hoje ainda reconhecer a tua condição. Você pode se arrepender dos teus pecados, confessar a Ele, e Ele vai te perdoar os teus pecados, e você vai entrar no reino dos céus, participar desse reino tão especial, que está para vir, É próximo. Os sinais da vinda dele já se mostram cada vez. Eu gostaria mesmo de orar agora nesse momento e orar por você, até que Deus possa te dar convicção e assim, quem sabe, hoje seja o dia da tua salvação. Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio para reinar. É fato, é notório. O Senhor veio para ser o rei, mas o Senhor foi rejeitado. O Senhor mesmo foi desprezado. Mas essa rejeição nos aproximou de Ti, Pai. Através da Tua morte, da Tua ressurreição. O Senhor nos dá a vida eterna, nos dá o perdão dos nossos pecados e até o privilégio, a oportunidade de entrar nesse reino, o reino de Deus. Ó Senhor Jesus, que nessa noite, Pai, se há alguém entre nós que tem convicção, que tem certeza, que do jeito que está, não vai entrar no reino de Deus, mas que entendeu que é o Senhor
É o Senhor mesmo que salva, é o Senhor mesmo que liberta, é o Senhor mesmo que dá a vida eterna, Pai. Tenha misericórdia, que o Teu Santo Espírito possa mesmo estar falando nesse coração. E assim, Pai, os passos para pertencer, para participar desse reino, é se arrepender. O verdadeiro arrependimento, que é uma mudança mesmo de opinião, uma mudança de pensamento, é uma mudança de caminho, é uma mudança de direção, é mesmo confessar. E o Senhor fará, Pai, e dará mesmo uma verdadeira conversão. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um aqui hoje à noite, Pai, que fortalece as nossas vidas, fortalece mesmo as nossas almas, Pai. Aqueles que já estão, já pertencem ao reino do Filho do Teu amor. E aqueles, Pai, que porventura ainda estão fora, o Senhor faça uma obra especial. Entregamos cada um em Tuas mãos, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.